E tem mais um clube europeu de olho em Wesley. Teve jogo também do Everton, da Inglaterra, e Alcaraz foi titular. E aí, ele bateu a meta para ser comprado? Tem também lista de jogadores na mira do Flamengo e tem também mais informações sobre a renovação de contrato de Arrascaeta. Hipocrisia em grande parte da imprensa, hein? E tem também informação sobre Alan Pulgar. Antes de mais nada, a gente precisa mencionar isso. Rogério Ceni chegou a 16 jogos contra o Flamengo como treinador, 16 derrotas. E ele foi questionado na entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo no jogo de ontem. Ele disse: claro que me incomoda muito, incomoda bastante. Isso mostra a força do Flamengo em todos os sentidos. E por falar nisso, galera, tô vendo muita gente aí tratando a vitória do Flamengo de uma forma totalmente diferente de quando o Palmeiras perdeu para o Bahia dentro de casa, por exemplo. Quando o Palmeiras perdeu para o Bahia, foi um time heróico, mesmo assim, mesmo com a derrota, teve personalidade, perdeu, caiu para cima. Aí o Flamengo ganha, não convenceu, o Flamengo jogou mal. Gente, o Bahia ganhou do Botafogo e do Palmeiras fora de casa. O Bahia em 16 jogos fora de casa, apenas 2 derrotas. É um time muito bem treinado, embora ontem tenha entrado com o time reserva, mas mesmo assim você pôde ver um Bahia muito bem em campo, dando grande dificuldade ao Flamengo no segundo tempo, inclusive. Então eu acho que essa diferença de narrativa não cabe, de verdade. Você, torcedor rubro-negro, você tem que comemorar a vitória em cima do Bahia. Independentemente se deu show ou não, tem jogo que tem que ganhar. E o Bahia era jogo para ganhar. Concordo que no segundo tempo o Flamengo caiu de produção, mas eu acho que é por vários fatores, tem um contexto também. O Alan e o Pulgar saíram ainda no primeiro tempo lesionados, obrigando o Felipe Luiz a fazer 2 alterações no primeiro tempo. Concordo que no segundo tempo ele demorou a mexer, beleza, mas isso é uma característica do Felipe Luiz, não só nesse duelo. Então, o Flamengo tem que comemorar. Não deixem que parte da imprensa minimize esse resultado, que foi um resultado extremamente importante. Inclusive, no momento que a gente grava o vídeo aqui, o Flamengo é momentaneamente o líder do Campeonato Brasileiro, forçando o Palmeiras, que vai jogar nesse domingo contra o São Paulo, um clássico, e o São Paulo é sempre uma pedra no sapato do Abel Ferreira, a vencer o clássico, senão o Flamengo dorme na liderança do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Então, não deixem que certas pessoas da mídia em geral, não estou falando de uma pessoa específica, mas eu estou vendo nas redes sociais o tratamento totalmente diferente quando o Palmeiras perde para o Bahia dentro de casa e o Flamengo ganha do Bahia dentro do Maracanã. Inclusive, parabéns aos torcedores do Flamengo, ontem fizeram uma bonita festa. E eu preciso elogiar o Felipe Luiz. Felipe Luiz, ele foi corajoso. Eu gosto de treinador assim, sabe por quê? Ele tirou o Pedro do time titular, manteve o Michael, jogador que estava recebendo muitas críticas, inclusive aqui no canal Vene Casagrande, eu critiquei, mas eu preciso elogiar o Michael, que ontem ele fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. Deu assistência para o Arrascaeta, fez jogadas importantes na ponta esquerda de ataque do Flamengo, e o Felipe Luiz foi corajoso. Não é fácil tomar esse tipo de decisão, indo, entre aspas, contra o gosto dos torcedores, tanto é que nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, quando eu noticiei a escalação do Flamengo antes da escalação oficial, que Michael seria titular, que Varela seria titular e que Alan seria titular, muita gente criticando demais o Felipe Luiz, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo, mas o Michael acabou indo bem, então méritos para o treinador. E agora o Flamengo tem uma sequência extremamente decisiva para as pretensões do clube na temporada. O Flamengo pega a LDU agora, quinta-feira, ontem inclusive no Maracanã gritaram, porque eu não posso falar a palavra aqui, incentivando os jogadores. Depois, no dia 18, no próximo final de semana, pega o Botafogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 21, pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. O Flamengo fez um placar magro no jogo de ida. E depois pega o Palmeiras fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que a gente costuma falar que é jogo que vale 6 pontos. Para mim, são os 2 clubes que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não vejo, nesse momento, outro clube. Claro, tem que esperar após Super Mundial, tem o Internacional que chega muito bem na temporada, mas eu acredito que Flamengo e Palmeiras são os times mais constantes na briga pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de renovação.
antes de falar detalhes da renovação de contrato do Arrascaeta, vamos falar do Joshua e Léo Nanete, porque esses dois jogadores renovaram seus contratos com o Flamengo. O que acontece? O Flamengo ainda não divulgou o porquê. Eles assinaram um documento que a renovação de contrato passa a valer quando eles fizerem 18 anos, tá? Deixa eu só pegar aqui no Twitter, porque eu publiquei, deixa eu ver quando que eles vão completar. O Joshua, por exemplo, o novo vínculo, válido por 5 anos, vai começar a valer no dia 26 desse mês, que é quando ele completa 18 anos. Para quem não lembra, o Joshua é aquele jogador que fez a sua estreia recentemente pelo time profissional do Flamengo, contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, entrou, mostrou estrela e fez o gol da vitória. Então, 5 anos de contrato para ele aí, mais 5 anos, né, a partir dessa data dos 18 anos dele, então vai até 2030. E outro jogador que o Flamengo renovou, o Léo Nanete, é um goleiraço da categoria de base do Flamengo. O Felipe Luiz é apaixonado por esse jogador, apaixonado, tanto é que o Felipe Luiz levou o Léo Nanete para a pré-temporada lá nos Estados Unidos e a todo momento, com uma grande constância, ele é relacionado para o time profissional do Flamengo e treina quase que diariamente com o elenco profissional. Ele vai completar 18 anos no dia 21 de agosto. E a partir daí o novo vínculo dele com o Flamengo passa a valer 5 anos de contrato também, 2030, multas rescisórias extremamente altas, podem ficar tranquilos. Então o Flamengo fazendo um bom trabalho de renovação na categoria de base. Já tinha renovado com o João Vitor, zagueiro, que hoje faz parte do elenco profissional, apenas 18 anos, e renovou recentemente com Pablo Lúcio, outro jogador que o Felipe Luiz gosta muito. Inclusive essa informação foi trazida primeiro pelo perfil Flabase, e nós confirmamos do Pablo Lúcio. Vamos agora falar, só uma atualização, Pulgar e Alan realizaram exames médicos nesse domingo. O Flamengo espera o resultado para saber se tem lesão e, se tiver lesão, qual é a gravidade. Ou seja, preocupa para o jogo de quinta-feira. A partir do momento que os jogadores fazem exames médicos, é porque existe ali a suspeita de uma lesão muscular, mesmo que seja edema. O edema eles não consideram lesão, mas o Alexandre teve edema e ficou 3 jogos seguidos com uma ausência aí por conta desse edema muscular. Então torcer para que não tenha edema, para que não tenha lesão, porque o jogo de quinta será extremamente importante, tendo em vista aí que se o Pulgar não jogar, vai fazer o quê? Recua, vai jogar o Everton Araújo? Não tem o Alan também pode ficar fora, vai jogar quem? Você recua o De La Cruz, bota o Gerson ao lado dele, ou bota o Léo Ortiz de primeiro volante? Enfim, torcer para que esses dois jogadores fiquem à disposição, porque o jogo de quinta, repito, é o jogo mais importante do Flamengo na Libertadores da América, quiçá na temporada, hein? E agora vamos falar do Arrascaeta, porque conversando com uma pessoa do Flamengo, tive detalhes da pedida do empresário do Arrascaeta. E outra, isso precisa ser dito, tá? O Flamengo não está chateado com o Arrascaeta, pelo contrário, o Flamengo entende que a postura do Arrascaeta é perfeita no dia a dia, inclusive em campo, né? Jogador que na temporada tem 10 gols, 5 assistências, tá jogando muita bola, fase artilheira. No Campeonato Brasileiro é o artilheiro atualmente, 7 gols em 7 jogos, tá na frente inclusive do Verratti, por exemplo, que é um cara que faz muito gol, tem 5 gols, o atacante do Vasco. Então, com o Arrascaeta, gente, e nem com o empresário, assim, é apenas o seguinte: beleza, você quer renovar, a gente recebeu sua proposta, mas nesse momento não queremos falar sobre isso, a nossa prioridade é outra, é o Varela, que daqui a um mês pode assinar uma renovação de contrato, na hora certa a gente vai fazer uma contraproposta. E qual foi a proposta do empresário? Segundo pessoas do Flamengo. Atualmente o Arrascaeta ganha R$1.300.000 por mês. O empresário do Arrascaeta pediu na renovação de contrato que o salário passasse a ser R$2,5 milhões por mês, em mais 4 anos de contrato. Então, seria um tempo longo. Deixa eu até ver a idade do Arrascaeta, se ele tem 30 ou... Peraí, Arrascaeta, o gol. Para ver até quando, aí quantos anos ele teria ao término do novo contrato dele, se o Flamengo tivesse aceitado dar essa renovação de 4 anos. E, gente, repito, o Flamengo não é que não queira renovar, o Flamengo quer renovar, só entende que nesse momento não é o momento ideal para debater a renovação de contrato. A Arrascaeta tem 30 anos, então teoricamente iria até 34, tá? Porque a renovação dele aconteceria agora e botaria 4 anos, seria dessa forma. Lembrando, o atual vínculo dele é até dezembro de 2026, por isso que o Flamengo entende que tem tempo ainda para discutir essa situação daqui a pouco, no final desse ano, talvez.
E foi essa a pedida salarial do empresário do Arrascaeta, 2,5 milhões e 4 anos de contrato. O que vocês acham? O Flamengo erra ao não querer debater a situação agora, ao não querer renovar? Gente, lembrando, futebol é negócio. Não podemos achar que, beleza, tá jogando muita bola, então renova. Vamos pegar um caso, Gerson. Aí agora que está com o contrato renovado, tem muita gente criticando o Gerson. Não era para ter renovado, não era para ter renovado. Gente, não é assim. O debate não pode ser esse. Eu acho que com o Gerson deveria sim ter renovado. O salário do cara estava defasado, ponto. Com a Arrascaeta, o salário dele está defasado? Não sei. Não sei. Pelo visto, o Flamengo não entende dessa forma. O contrato dele vai até dezembro de 2026. O Flamengo entende que tem tempo hábil e por isso prioriza o Varela, que daqui a um mês pode assinar um pré-contrato. Simples assim. Mas eu quero a opinião de vocês. O Arrascaeta esse ano tem 22 jogos, 10 gols, 5 assistências. Cara, o cara... 22 jogos contando amistoso, tá? Na verdade, contando a eliminatória da Copa do Mundo. Desculpa, jogo da eliminatória da Copa do Mundo. E 21 jogos pelo Flamengo, 10 gols, 5 assistências. O cara tá jogando muita bola. Mas, 3 meses atrás, tinha um monte de gente criticando o Arrascaeta. E aí? Enfim. Cara, o caso do Arrascaeta parece muito o caso do Gabigol na época, quando o Flamengo começou a conversar sobre uma renovação e encaminhou, apertou a mão, depois acabou voltando atrás. Por quê? Tem um tempo longo ainda de contrato. Vamos falar dos nomes que vazaram aí nas redes sociais, jogadores que estão na mira do Flamengo. Para contextualizar, a Globo, a TV Globo, está fazendo uma série de matérias com pessoas responsáveis pelos scouts dos clubes cariocas. E aí na matéria que fizeram com o Flamengo, com Andri, que é responsável pelo scout do Flamengo, em um trecho da matéria que a Globo exibe, dá para ver o computador do profissional do Flamengo aberto e ali o programa que eles utilizam para mapear jogadores no mercado, e dá para perceber os nomes que estão ali abertos como possivelmente alvos do Flamengo. E aí a Flá TT não perdoa, né? Os caras lá no Twitter já tiraram o print, deram o zoom. Seus pés merecem mais do que um calçado qualquer. Se você sente dor, incômodo ou vive trocando de tênis por desconforto, o Comfort Titanium chegou para mudar seu... E os 11 nomes são... Aí a Flá TT não perdoa, né? Os caras lá no Twitter já tiraram o print, deram o zoom, e os 11 nomes são Pedrinho, do Zenit, Josh Sargent, do Norvik, Vitão, do Internacional. Esse zagueiro aí, o Flamengo fez 2, 3 propostas na última janela de transferência, não conseguiu tirar do Internacional. Zé Lucas, do Sport, Malcom, do Al Hilal, Marcos Leonardo, do Al Hilal, Bento, do Al Nassr, Gabriel Pereira, do Copenhagen, TT, do Panathinaikos, Santino Andino, Godoy Cruz, Ezequiel Barco, Spartak de Moscou. Cara, Ezequiel Barco a gente vai lembrar porque já teve o nome especulado muitas vezes no Flamengo. E o Santino Andino, do Godoy Cruz, é um jogador que a Inter de Milão tem interesse nesse atleta, segundo a imprensa europeia. E aí eu quero saber de vocês, desses nomes aí, quem vocês aprovam, quem vocês acham que o Flamengo deveria tentar a contratação. Mas só contextualizando, gente, esses 11 nomes aqui que eu falei, 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 nomes, correto? Eles pertencem a uma lista de mais de 3 mil nomes, 4 mil nomes. É um programa que é responsável por capturar números de jogadores no mercado de outros clubes. Isso não quer dizer que o Flamengo abriu negociação ou que vai abrir negociação ou que de fato o Flamengo quer contratar. Não é assim. Inclusive, questionei uma pessoa do Flamengo sobre esses nomes, me garantiram que nenhuma negociação com nenhum desses 11 que estão aí. Então, fica essa observação para vocês. Mas aí vocês, torcedores, vocês têm o direito de dar a opinião de vocês aqui no canal Vene Casagrande. Quem desses 11 aí vocês gostariam de ver no Flamengo, que acha válido tentar a contratação? Podem comentar à vontade aí. E eu estou curioso para saber a opinião de vocês. Cara, o Zé Lucas tem uma curiosidade. Eu lembro que eu estava conversando com um dos empresários dele. Ele já foi do Flamengo na categoria de base,
não ficou por causa do vigor físico, porque na ocasião achavam ele franzino e tal. Isso acontece, por exemplo, o Pedro também não passou na base do Flamengo, não foi aproveitado. O Bruno Guimarães, se eu não me engano, a mesma coisa. Vários jogadores, gente. Cara, o Endrick, que foi vendido aí a valor milionário pelo Palmeiras, passou na base do São Paulo, não foi aproveitado. E na boa, gente, isso não é um erro de visão de um profissional. Eles acertam muito mais do que erram. Imagina se a gente for fazer matéria e lembrança aqui de quantos jogadores eles não ficaram e que de fato não deram certo. Então não é justo criticar um profissional que passou pelo Flamengo e acabou, entre aspas, dispensando o atleta e futuramente o Flamengo quer contratar esse jogador. Pelo menos é a minha visão. Ó, galera, outro clube europeu de olho em Wesley, informação que eu tive, Inter de Milão, entrou em contato com os representantes de Wesley, demonstrando interesse, consultando valores. É um jogador que está aí na mira de vários clubes europeus. A gente já falou aqui do Manchester City. O Manchester City é sim um jogador que é sim um clube que deseja a contratação de Wesley e vai tentar a contratação, vai fazer proposta, mas a Inter de Milão também quer o Wesley. Então essa informação foi confirmada, inclusive, por uma pessoa do Flamengo, porque o Flamengo ficou ciente sim do interesse do Wesley. Por falar em clube europeu, jogador que pode ser vendido, Alcaraz entrou hoje em campo pela sua 6ª partida como titular, e aí, teoricamente, ele bateria essa meta. Eu vou fazer uma meia-culpa, porque a todo momento eu informei aqui, peço desculpas por isso, que a meta por compra obrigatória, e não só eu falei, né? A imprensa inglesa, vários jornalistas brasileiros também, todo mundo falando, inclusive gente cravando que ele fez a 6ª partida como titular, então ele vai ser comprado. Não, faço a meia-culpa, inclusive peço desculpa, porque apurando essa situação, o que me relataram no Flamengo foi o seguinte: Vene, na verdade, não são 6 jogos como titular. A meta é 11 partidas com tempo mínimo em cada uma delas. Isto definia o valor exato a ser pago. Não alcançar, isso significa que partiriam de um preço menor para a negociação. Só que há outros clubes interessados no Alcaraz. E nós não temos obrigação de vendermos pelo valor mínimo estabelecido. Então ele ainda não bateu a meta. O Flamengo me confirmou aqui que ele não bateu essa meta de compra obrigatória. Então ele continua sendo jogador do Flamengo, embora ele tenha feito essa 6ª partida como titular. Então essa pessoa do Flamengo, entre aspas, corrigindo a informação que foi vinculada por todo mundo, inclusive por mim, repito, faço uma meia-culpa, peço desculpa a vocês, e eu estou trazendo agora a real situação, porque ele jogando hoje como titular pela 6ª vez, entrei em contato com o Flamengo, e aí? E agora? Vocês confirmam e tal, não sei o quê? Mas aí me relataram que não, ele não bateu essa meta, ainda não. O Flamengo vai olhar, vai analisar os números para saber se está perto, se está próximo e como é que vai ficar essa situação. Parabenizar pela vitória. O Flamengo viveu, né, como sempre vive, momentos turbulentos aí nos últimos jogos, principalmente na última quarta-feira, com um empate lá na Argentina. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua visão da vitória de hoje, da importância para a manutenção do grupo, para o futuro do Flamengo, que tem aí na quarta-feira um jogo muito importante novamente pela Libertadores. Primeiramente, quase feliz Dia das Mães, né? Para minha esposa primeiro, que está me esperando, e para minha mãe, que está lá em Jaraguá do Sul. Feliz Dia das Mães. Segundo, falar sobre o momento, como você falou, turbulento. Depois de uma vitória contra o Corinthians, depois de uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto, com um gol de pênalti, e um empate, fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo, e o resultado muitas das vezes a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, pode fazer um jogo muito ruim e ganhar, e às vezes pode ser muito ruim e perder e muito bom em ganhar. Essas são as possibilidades. Então convivemos com isso. O importante é isso que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas das vezes ela chega no torcedor, né? E o importante é que
A gente continua acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço. Acredito muito no meu trabalho, de verdade, e vou continuar trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Amo até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque como eu falo sempre, né? São muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço, mesmo nesses momentos. Então, hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Boa noite, Felipe Luiz. Daniela Oliveira, da Vitrine Esportiva. Sobre o jogo de hoje, gostaria que você falasse sobre a arbitragem e principalmente sobre o pênalti anulado. Sei que vocês estão esperando que eu fale da arbitragem, mas da mesma forma prefiro não opinar. Okay? Da mesma forma que foi do último jogo. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, a gente tem observado o Bruno Henrique nos últimos jogos e, na nossa opinião, na opinião da torcida, o Bruno não vem bem já tem um tempinho. E aí eu queria saber por que você tem insistido no Bruno, se você concorda que ele não vem bem, e por que o Juninho, que deveria ser, de repente, o substituto ali do Pedro, não é sempre a primeira opção para entrar ali como centroavante. E hoje, como é que o Bruno foi? Oi? Hoje, como é que o Bruno foi? Na minha opinião, não foi bem. Não vemos o mesmo jogo. O Bruno foi incrível hoje, incrível. Tudo que é um jogador com 34, 35 anos, campeão de tudo, o maior campeão da história do clube, chega e se sacrifica pela equipe do jeito que ele fez. Sinto muito. Joga muito. É o companheiro que mais sacrifica, que mais treina, mais trabalha. E, como eu falei para vocês, os jogadores que estão aqui, eles vão passar por maus momentos, eles vão oscilar. Mas se eles estão no Flamengo, eles estão por alguma coisa. E eu acredito neles. Já ficou no banco. Ultimamente tem ficado no banco. Mas é um jogador que já demonstrou na última final o que ele fez. Na final da Supercopa, desculpa. Já demonstrou tudo que ele já fez. Continua demonstrando. E eu tenho uma gratidão, um carinho gigante por ele. Depois, para jogar, ele tem que render, como ele rendeu hoje. Hoje, para mim, fez um jogo impecável. Foi até a exaustão. Correu tudo que tinha para correr, fez todos os movimentos. Não fez o gol. O resto fez. Então, estou muito contente com recuperar esse jogador que para mim é tão importante. Boa noite, Felipe. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Você comentou que esse momento turbulento é mais da parte externa, né? No entanto, os números mostram, na Libertadores da América, por exemplo, que o Flamengo faz uma campanha muito ruim. O torcedor, a gente não para de receber mensagens com torcedores desesperados. O Flamengo, faltando 2 rodadas para encerrar a fase de grupos, o Flamengo está a 3 pontos do segundo colocado. E numa situação, vamos dizer assim, dramática, precisando ganhar pelo menos por 2 gols de diferença da LDU em casa. Aliás, Felipe, nos últimos 3 anos, num total de 22 jogos, o Flamengo jogou muito mal contra adversários de fora do Rio, de fora do Brasil, né? Adversários estrangeiros. Que palavra você pode dar para esse torcedor que o Flamengo vai conseguir reverter esse resultado na Libertadores da América? Não temos que dar nenhuma palavra. Temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe. Porque se está na Libertadores é por algo. É porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. Só depende da gente. Precisamos, a mensagem que eu posso passar precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles
para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, como eu falei, só depende da gente. Felipe, boa noite, lá do Fogo da Flamengo TV. Queria que você comentasse a importância do Michael ter uma partida como a que teve hoje, como protagonista, foi eleito melhor em campo, e uma assistência também espetacular. Pois é, o Michael é um jogador que vinha sendo bastante criticado, mas eu vejo o dia a dia, eu vejo os treinos, eu imagino um jogo, faço todo o plano em cima do que eu sinto, do que com as minhas ideias eu vejo o que é melhor, o que eu acho que a equipe necessita para vencer o jogo. E ninguém é mais importante que a equipe. Então o Michel já ficou no banco, o Cebolinha já ficou no banco, já jogou o Bruno ali, já jogou o Luiz na esquerda. E as decisões que eu tomo são muito em função disso, do que eu vejo no dia a dia. O Michel é um jogador que se esforça muito e eu fico muito feliz também por ele ter feito uma grande partida hoje. Uma grande partida não era fácil para ele, porque a gente sabia que ele ia entrar sendo alvo hoje. Mas se está aqui, repito, se está aqui no Flamengo é por algo. Já passou por muito na vida dele e já superou. Então vai superar isso também e vai voltar a dar alegrias aí pra gente. Felipe, tudo bem aqui no meio? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, você citou agora há pouco a questão do calendário, né? Jogos de 3 em 3 dias, com um curto espaço de tempo. E só como exemplo, nesse jogo contra o Bahia hoje, o Flamengo jogou na quarta-feira, voltou de madrugada. Viajar de madrugada nunca é fácil, os jogadores mal têm noite de sono, já treinaram quinta, sexta e vieram para cá. Queria te perguntar o quanto esse calendário acaba atrapalhando o time tanto na questão técnica quanto na questão física. Hoje você perdeu 2 jogadores no primeiro tempo, na questão física. Queria entender um pouco de você como que isso atrapalha, porque você até citou que o Flamengo está fazendo uma Libertadores ruim, mas a gente enxerga uma dificuldade muito grande, não só do Flamengo, mas da maioria dos times brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. O quanto esse calendário pode estar atrapalhando os times brasileiros? Obrigado. Primeiro, boa pergunta. Quando existem jogos a cada 3 dias, nenhum jogador tem uma recuperação completa, né? Porque, por exemplo, hoje nós jogamos às 9, né? Ou 9h30? 9. Jogamos às 9. Acaba às 11. Jogadores, no próximo jogo, vai ser acho que 6h30, não é? 9h30 quinta-feira. Bom, 6h30 no Brasileiro. Então, muitas das vezes são menos que 72 horas. Desculpa, eu errei. Às vezes são quarta-feira à noite, 9h30, acaba 11h30 e o próximo jogo é domingo quinta-feira, 9h30 e o próximo jogo é domingo às 4h. Então, um tempo muito curto, o jogador não acaba de fazer uma recuperação completa, né? Mas todo mundo tá incluído nesse calendário, todo mundo está passando por isso. Da parte tática, você não tem tempo, não tem condições de ir para o campo com os jogadores, eles não têm condições de fazer treinos aquisitivos, não tem condições de fazer um treino longo, por exemplo, do jeito que a gente faz com uma semana cheia ou com jogos a cada 4 ou 5 dias. Isso é uma peculiaridade que existe no calendário sul-americano, principalmente no brasileiro, pelo número de jogos que existe aqui, e que todos nós sofremos com isso. Infelizmente, estamos passando por isso. E nesse trajeto, alguns jogadores caem, né? Porque, como você bem falou, existe o sono, existe a sequência de jogos, existe viagens, até na parte hormonal dos jogadores afeta e alguns acabam caindo. Por isso, a gente tem um elenco muito qualificado do jeito que temos para poder passar por esses degraus aí que são complicados, esses obstáculos que são complicados, como essa sequência de jogos, que fica tão difícil tanto trabalhar a equipe como eles poderem recuperar e estar 100% para jogar. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E bem recentemente o Flamengo conseguiu aqui mesmo no Maracanã uma atuação de gala diante do Corinthians. Mas até complementando essa sua resposta com relação ao calendário, o Flamengo não conseguiu na sequência manter esse nível de atuação, né? E mesmo com todos esses problemas, fica a apreensão por parte do torcedor, porque o Flamengo precisa do resultado. Independentemente da atuação, o resultado é muito importante. Já na próxima quinta-feira, por exemplo, tem clássico, no outro domingo. Você vislumbra um futuro próximo, você conseguir retomar pelo menos parte
das boas atuações que o Flamengo já teve recentemente pelas suas mãos? Sempre que a gente faz um plano de jogo, é para fazer uma boa atuação, mas acima de tudo ganhar. Como você bem falou do resultado, o que me mantém nessa cadeira aqui é o resultado, né? Eu faço tudo para poder ganhar. E a forma que eu tenho para fazer eles chegarem mais perto da vitória é com um modelo de jogo onde a gente normalmente temos que pressionar bem o adversário, roubar a bola e ficar com a bola e atacar o maior número de vezes, com o maior volume possível. E ter bons jogos, mas o adversário também joga, existem adversários que também estudam a gente e conseguem nos causar dificuldades. Isso é uma coisa natural. Depois do Corinthians, com o time alternativo, fizemos um grande jogo contra o Botafogo naquele campo muito complicado. Faltou o gol. O gol veio no final com o menino da base. Depois, realmente, não tivemos um bom primeiro tempo, um grande primeiro tempo contra o Cruzeiro. Não foi um bom segundo tempo. Mérito do adversário, como eu bem falei. Não tivemos um bom jogo, principalmente aí depois dos 30 do primeiro tempo até o final do jogo na Argentina. E essas coisas a gente não controla, né? Mas claro que o resultado é fundamental para continuar nessa sequência e poder evoluir. Aí tem dias que a gente vai jogar melhor, tem dias que não tão bem, mas essa é a minha responsabilidade, poder tirar o melhor desses jogadores que são muito bons. Felipe aqui, sou direito, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. Eu queria, Felipe, te perguntar, se você explicasse a ausência do Pedro hoje, se teve a ver também com essa intensidade muito alta que o seu time colocou no início do jogo. E uma segunda pergunta, se pudesse comentar também um pouquinho, o que alguns dos seus jogadores passaram uma situação chata essa semana no desembarque, o Rossi, questão da tentativa de assalto na linha amarela. Como é que vocês receberam essa notícia? Como é que vocês trabalharam com isso internamente esses dias? Bom, sobre o Pedro foi basicamente, como eu falei para vocês, eu estudo o adversário. O Bahia é um time que joga muito, muito, muito bem, tem muito bem trabalhado, e os jogadores que entraram no campo foram os que eu acreditei que eram os melhores para poder vencer a partida no início, e também pensei no segundo tempo. Então, puramente plano de jogo, sem esquecer que o Pedro vem de uma lesão de 7 meses parado e vem de uma sequência também de 2 jogos seguidas. Jogou contra o Cruzeiro, jogou agora na Argentina, e temos que o meu trabalho é encontrar para ele os momentos para ir colocando, para ele recuperar a forma física o antes possível, para poder performar com uma consistência maior depois de uma lesão tão grave que ele teve, mas continua sendo importantíssimo para mim. Sobre o assalto, infelizmente é um assunto muito, muito triste, né, que aconteceu essa semana, na qual o Rossi surpreendentemente respondeu muito bem essa situação. Até falou que quer ficar mais tempo aqui ainda, né, no clube, que está muito feliz, que está muito contente, a família está contente, né, mas é uma coisa que realmente nos preocupa a todos, essa segurança, né, no Rio de Janeiro e no Brasil em geral. Boa noite, Felipe, aqui Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Até pouco tempo, né, a maior parte da análise que se fazia do seu trabalho e do Flamengo era de uma equipe capaz de vencer todos os jogos e ainda performar muito bem. E as últimas partidas, infelizmente, isso não tem acontecido, as duas coisas não têm acontecido. Às vezes tem a vitória, mas não tem a performance. Mas, de alguma maneira, né, você, ao longo da sua trajetória, também já deve ter se preparado para, em alguns momentos, encarar situações em que o adversário começa a mapear a maneira como o Flamengo joga. A impressão que a gente tem, que eu tenho, é que o Flamengo continua desenvolvendo o seu futebol, mas os adversários também passaram a perceber a maneira como o Flamengo joga. Em um dado momento, você já percebeu isso também e pensa, dentro dos 90 minutos, em alterar essa situação? Você já pensou em alguma estratégia em relação a isso? Primeiro, me parece interessante porque foram 2 jogos. 2 jogos. Você falou, parece que foram 20, né, que o time perdeu as grandes atuações. E repito, grande primeiro tempo contra o Cruzeiro, grandíssimo primeiro tempo contra o Cruzeiro. O segundo tempo não foi bom, realmente. E depois, eu tenho muito claro, assumo toda a certeza do mundo que não vamos fazer só
grandes jogos e só vitórias. Não tem nenhum time do mundo que ganha sempre. Para mim, o melhor time do mundo até o momento era o Barcelona, um dos melhores, e foi eliminado. E qual o problema? Fizeram um grande jogo também e foi eliminado. Futebol é assim. Eu assumo isso, sei que não vamos jogar bem sempre, sei que não vamos vencer sempre. E meu trabalho, minha função é dar soluções para os jogadores para que eles possam se encontrar dentro do campo com uma estrutura e depois a qualidade deles apareça. E claro, dentro do próprio jogo do Cruzeiro, fiz várias alterações táticas para tentar sair da pressão deles. Tudo dentro do que está sendo treinado. Obviamente que eu não vou fazer nunca uma mudança que eu não treinei. Eu não vou mudar de sistema que eu nunca treinei, não vou botar um jogador que nunca treina naquela posição, botar ele de repente ali para ele poder jogar. Então tudo que eu faço é pensando em dar soluções para os jogadores. Como você bem falou, os adversários estudam a gente, não tenho dúvida que eles vão fazer isso. Esse é o trabalho deles. O meu trabalho é fazer com que os meus jogadores se encontrem dentro do campo e possam superar essa barreira dos adversários. E aí o futebol é tão bonito. Eu, por exemplo, passei 8 anos defendendo o Atlético de Madrid, praticamente em bloco baixo, e ganhamos praticamente tudo também. Existem várias formas de ganhar, eu acredito numa, tenho uma convicção plena e sigo essa convicção sempre. Felipe, boa noite. Boa noite. Depois do jogo da quarta-feira, eu conversei com o Gerson ali na zona mista e eu perguntei para ele, assim, ele parecia muito assim, diferente, assim, muito meio consternado, até com o resultado pela situação do Flamengo na Libertadores. Eu perguntei para ele como é que foi no vestiário. Ele disse que no vestiário ele tinha pedido a palavra e tinha falado com a equipe, olha, a gente entrou nisso junto e a gente vai sair dessa situação junto. Hoje você falou que os fatores externos você tenta blindar a equipe no máximo para não interferir dentro do vestiário. Porém, de quinta para cá, a gente viu notícia de que o Flamengo não quer renovar com o Arrascaeta agora, de que o Arrascaeta estaria falando já com outro time. A gente viu uma série de notícias, uma série de coisas assim já meio que acontecendo. E hoje aconteceu uma coisa que há muito tempo não acontece. Vazou a escalação. Fazia tempo que a gente não via alguém cravar a escalação. E hoje você mudou bastante o time e a escalação vazou antes. Queria saber de você, assim, como é que você está trabalhando com os jogadores, principalmente nessa semana muito importante, para que todos esses fatores externos não atrapalhem o seu trabalho nessa semana decisiva do Flamengo. Bom, boa pergunta. O Flamengo, ele é isso aqui. É uma loucura diária na fase ruim e na boa também. Na boa sempre acontece alguma coisa, sempre vem alguma notícia, sempre existe alguma coisa que envolve o Flamengo que magnifica tudo. Aqui é tudo exagerado. Tudo. O jogador joga bem, ele tem que ir para a seleção. O treinador faz 2 jogos bem e já vai pro Barcelona. E depois perde e não vale nada, ninguém nem nada. Isso eu já avisava para os jogadores quando a gente estava com uma sequência de vitórias, ou sei lá, uma sequência invicto, né? Que isso é assim aqui no Flamengo. A gente sabe disso. Essas notícias elas chegam. Eu não controlo, por exemplo, que os meus jogadores peguem o celular e abram o Twitter e se martirizem ali, né? No Twitter. Eu não posso controlar isso. Se eles fizerem isso, eles estão se flagelando, autoflagelando. Eu não posso controlar isso, mas o meu conselho é que eles fujam disso e que confiem no que eu falo para eles. O porquê, por exemplo, eu conto o porquê nós perdemos para o Cruzeiro. O que aconteceu no jogo, o que aconteceu no jogo da Argentina que a gente teve dificuldades. Então, que eles vejam isso e que sejam muito honestos com a avaliação, a autoavaliação deles. Do mesmo jeito que eu sou. Claro que depois de ganhar um título é lindo abrir a rede social e ler tudo. Perdemos para o Cruzeiro, mas pode ter certeza. Não abre porque ali vai estar só coisa ruim. E isso é porque tá muito claro que você sai do campo, você sabe o que você fez. Agora, se você lê a opinião de outro, que às vezes não está no meio, e isso te machuca, então você realmente está errado. E a minha parte é isso. Exatamente dizer para eles o que está acontecendo, como a gente jogou, por que perdemos, por que ganhamos, não vamos ganhar sempre. E como voltar para o caminho. Hoje fizemos um grande jogo, né? Porque por mais aqui parece que foi ruim, mas teve tudo no jogo, foi um grande jogo. Vários jogadores se reencontraram com uma grande atuação e eu tô muito feliz, vou para casa feliz hoje e para poder trabalhar com mais confiança na quinta-feira com o Maraca lotado.
Boa noite, Felipe Luiz, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. No começo da coletiva você falou que a turbulência por parte da torcida não invade o vestiário, muito menos o clube. Parte da torcida comenta também sobre uma soberba, falta de humildade do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, por terem mais qualidade, investimento e acharem talvez que vão vencer a partida quando quiserem. Minha dúvida é se você concorda com isso, e uma segunda rápida também é se você considera uma possível eliminação na fase de grupos da Libertadores como um vexame ou uma vergonha. Obrigado. Bom, eu até esqueci a primeira. Foi aqui. Qual que é? Sobre a soberba dos jogadores acharem talvez a parte da torcida de ganhar a qualquer momento. Isso não existe. Você vê no campo, quando eles entram no campo, eles dão a vida. Quando você vê um jogador dando a vida, disputando bola, dividindo todas as bolas, não tem soberba. Existe um adversário que também joga. E eu já falei para vocês, um grande elenco te dá a possibilidade de brigar por títulos. Mas depois entra no campo 11 contra 11, o treinador adversário motiva os jogadores dele de uma forma, prepara o jogo de uma forma onde os meus jogadores vão encontrar dificuldades durante o jogo, com certeza. E isso é o futebol. Nunca, jamais vi soberba por parte desses jogadores desde que eu estou aqui. Jamais. Ano passado ganhamos a Copa do Brasil e não tínhamos nada para disputar. E eles continuaram até o final dando a vida. Então, só que o problema é que, como eu já falei, quando se perde ou se empata ou não tem uma boa atuação, queremos achar o pelo em ovo para ver o que está acontecendo. E existe um adversário, não esqueçam disso, o adversário também joga. Isso. E o outro? Sobre a eliminação, se fosse vexatória. Sou muito positivo, quero classificar. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Nessa turbulência, né, que foi até citada aqui, muita gente começou, dos torcedores, nas redes sociais e tal, a pedir o Gerson de volta na volância para ele sair na direita por causa da queda nas atuações dele. Hoje você teve a oportunidade de mexer, né, na volância com a ausência do De La Cruz pela suspensão e você optou por colocar o Alan. Você segue vendo o Gerson não apenas, mas preferencialmente como meia pela direita, ou você pensa em voltar com ele nessa posição em algum momento? Obrigado. Eu vejo que o jogador me oferece num todo, né? Vocês olham o Gerson de volante e vê o que vocês veem aí. Eu vejo muitos aspectos durante o jogo que ele me dá, como jogando na meia, né? Que talvez vocês não enxerguem, e para mim é muito importante. Eu valorizo muito, muito, muito vários esforços que ele faz pela equipe e depois eu tomo as decisões. Então, para mim, ele é muito importante ali. Eu tenho 4 volantes além dele e que eu confio nos 4, confio no Alan, está treinando impressionantemente bem. Tem entrado muito bem. Hoje, infelizmente, sentiu uma lesão. Confio muito no Everton Araújo. Sempre que entra, é muito confiável. O Nico e o Eric, vocês já sabem. Então, assim, eu tenho muita qualidade, muito talento nessas posições e tento sempre buscar os melhores, os que eu acredito que são os melhores para poder vencer o jogo específico, né? Vai ter jogos que o Gerson vai jogar de volante, vai ter jogos que não, de meia, ou vai ter jogos que ele não vai jogar diretamente. Mas enquanto todo mundo critica as atuações dele na meia, eu estou vendo outros aspectos que para mim ele é o melhor. Ele é o melhor. E vocês veem se ele chega na área, se ele faz gol, mas eu estou vendo outras coisas que não tem outros que fazem. Então, para mim, vai muito além de somente o que vocês estão vendo ali nessa maneira rasa. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da DKSRN. Eu vou um pouco na linha do Fábio em relação à pergunta com as críticas da torcida, né? Hoje, conversando com a torcida, uma das críticas que são apontadas é uma possível diferença no comportamento anímico da equipe nos jogos fora de casa para os jogos do Maracanã. Que a torcida às vezes aponta que a condição do Flamengo anímica às vezes é muito moldada pelo fator local do Maracanã, pelo ambiente, especialmente após o empate contra o Córdoba, a derrota para o Cruzeiro. Como você avalia o comportamento anímico da equipe em relação a essa distinção de jogos, principalmente? Obrigado. Até o jogo do Cruzeiro, a gente estava mais de 20 jogos sem perder. Não, quanto era? Não, eu não tinha perdido fora de casa ainda. Mas era mais de 15 jogos sem perder. 23 jogos sem perder. Vocês não valorizam o Cruzeiro. Mas como é que está o Cruzeiro? Como é que está aquele time lá? Está muito bem treinado, muito bem trabalhado. Jogamos num Mineirão lotado. Não lota quase nunca, contra o Flamengo lotou. O adversário também se motiva, também joga. E meus jogadores fizeram um grande primeiro tempo, como eu falei. Depois o adversário foi melhor que nós e conseguiram vencer no final.
Também tivemos algumas chances para poder fazer o segundo gol, não fizemos, eles fizeram, acabou. Não vejo nenhuma preocupação. Agora, já te adianto também. Na frente, no Maracanã lotado como era hoje, claro que os jogadores vão jogar melhor, não tenho dúvida. Por isso que quinta-feira, Maracanã lotado. Valeu? Aqui, Felipe, só para... Isso, para encerrar. Começamos com uma mãe, vamos encerrar. Aproveitar que já passamos da meia-noite, né? Já é Dia das Mães, então... deixar um beijo para minha, né? Eu que sou mãe, sou filha, então. Mas, Felipe, você citou em alguns momentos aí diversos jogos onde o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo e acabou tendo essa queda de rendimento na segunda etapa. A gente sabe que o estilo de jogo do Flamengo é um estilo de muita intensidade e tem toda essa questão de calendário e tudo, mas eu queria saber de você como que você vem trabalhando para tentar melhorar nesse aspecto, né? Que o Flamengo não tem essas quedas de rendimento na segunda etapa. Obrigado. Bom, normalmente está muito condicionado ao resultado, né? Porque se você está perdendo, o teu segundo tempo cresce, você tem que correr atrás do resultado o tempo todo, e se você está ganhando, naturalmente o jogador tende a se proteger um pouco mais, a demorar um pouco para bater o lateral, a dar menos ritmo na circulação da bola, porque você está ganhando. Isso é uma coisa que, claro que eu quero que eles continuem o tempo todo e façam mais gols e tudo mais, mas o jogador tem sempre a tendência a se proteger dependendo do que como é que está o resultado. Se, por exemplo, na Argentina, que diz, né, que teve uma queda de física, se a gente tivesse perdendo o jogo no primeiro tempo, se talvez o outro time tivesse feito o primeiro gol com 6 minutos, a gente teria buscado o empate, teria sido outro jogo, teria corrido atrás do resultado o tempo todo, como foi quando a gente tomou o gol. A gente começou de novo a tomar o domínio, o adversário recuou um pouco e nos deu um pouco mais de território. Tô trazendo uma avalanche de notícia rubro-negra e agora é sobre reforço pro ataque. O Flamengo já tá de olho em Wesley, ex-Corinthians e atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita. O moleque tem só 20 anos, é rápido, driblador e pode pintar no Mengão na próxima janela como uma aposta de futuro, mas com potencial para já brigar por vaga no elenco. A ideia da diretoria é fechar um empréstimo com opção de compra, já que Michael e Cebolinha estão de saída e o setor ofensivo precisa ser reequilibrado. Fica comigo até o fim que eu vou te contar quem é o Wesley, por que o Flamengo acredita nele, como estão as tratativas e ainda te atualizo sobre os outros 3 reforços que o clube já tá planejando para fechar o elenco nessa metade da temporada. Wesley tem apenas 20 anos, foi revelado pelo Corinthians e apesar da pouca idade, já soma mais de 100 jogos como profissional. No Timão, ele marcou 10 gols e mostrou bons momentos entre 2022 e 2024. Foi vendido ao Al Nassr por um valor alto, cerca de 110 milhões, mas não se firmou no futebol árabe. Em 27 jogos nesta temporada, marcou só um gol e deu 3 assistências. Mesmo assim, o Flamengo acredita que ele pode explodir novamente atuando no Brasil, num ambiente mais competitivo e com um estilo de jogo que favorece sua principal qualidade, a velocidade. Wesley é o típico atacante de ponta que parte pra cima, quebra a linha e chama a responsabilidade no mano a mano. Com a saída iminente de Michael e Cebolinha, o Mengão já vê nele um nome capaz de ocupar esse espaço no elenco, primeiro como opção, depois quem sabe como titular, e com um contrato até 2028 no Al Nassr, a negociação passa a ser estratégica. O Flamengo quer agir com inteligência. A proposta em estudo é um empréstimo com opção de compra, modelo que minimiza risco e dá tempo para o jogador se adaptar. O Al Nassr, dono dos direitos de Wesley até 2028, está aberto a negociar, mas só se a proposta for vantajosa, e isso inclui manter parte dos salários ou fixar cláusulas futuras. A boa notícia: o clube saudita já admite que o investimento feito não deu o retorno esperado e vê com bons olhos que o jogador recupere valor no Brasil. Mas o Mengão tem que correr, porque o Botafogo também demonstrou interesse e quase fechou com o Wesley no início do ano. A negociação travou pelos altos valores do empréstimo, mas a relação entre o Al Nassr e John Textor pode facilitar a vida do Fogão. Por isso, o Flamengo já se mexe nos bastidores para sair na frente e garantir a jovem promessa no ninho ainda nesta janela. A briga tá lançada. Além de Wesley, o Flamengo não quer parar por aí. A diretoria já trabalha em silêncio para fechar mais 3 contratações. Um lateral direito, um meia criador e outro atacante de beirada.
O objetivo é claro: equilibrar o elenco, dar mais opções para Felipe Luiz e manter o time competitivo em todas as frentes: Brasileirão, Libertadores e, claro, o Mundial no radar. A possível saída de Michael e Cebolinha abre espaço tanto na folha salarial quanto no campo, e o Wesley pode ser só a primeira peça de um movimento maior. A ideia é trazer nomes com perfil físico, velocidade e margem de crescimento. Agora eu quero saber de você: acha que o Wesley é uma boa aposta para o Flamengo ou o clube deveria buscar um nome mais experiente? Comenta aqui embaixo, porque aqui o debate é rubro-negro raiz. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é notícia quente, é Mengão todo dia com sangue, raça e paixão. Tamo junto, nação!